Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de André Luiz na psicografia de Chico Xavier. Estamos aqui no livro Ação e Reação. Já vamos começar hoje o capítulo 14º. Já estamos chegando no final do livro, né, que vai até o 20º. Então, hoje nós vamos começar um capítulo novo, que é, né, o débito interrompido, né? Mas antes vamos dar olá à Thelma, que vai recordar o que vimos um pouquinho no capítulo 13, que foi o débito estacionário. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Márcia? Olá, amigos. Esperando que todos estejam bem, aí acompanhando os nossos débitos aí, né? As dívidas nos últimos capítulos. E como a Márcia falou, o último capítulo foi o débito estacionário, que foi aquela história de Poliana e Sabino, né? Muito marcante, uma história difícil, aonde aquele espírito enfrentava grandes provas e também a Poliana, né? Um desafio muito grande. E o Sabino tinha Isso. aquelas deficiências físicas, deficiência mental, era um corpo bem com muita limitação, né? E ele não conseguia falar, não conseguia ouvir. Então, é um espírito com grandes dificuldades devido aos seus débitos do passado, né? Então, ele se torna um débito estacionário, porque Sabino estava ali diante de uma grande prova, ele estava estacionado na sua nas questões das últimas encarnações, não era nem a última, as últimas, aonde ele guardava na sua alma a imagem de ser uma pessoa com muito poder, né? E também com muita maldade, né? Que ele cometeu vários delitos contra muitas pessoas e sempre os propósitos dele era prejudicar as pessoas e, por fim, ele tinha desencarnado num suicídio indireto, né? Então, agora, para evitar que ele tornasse a cometer o suicídio indireto, diante das viciações que ele trazia, foi dado a ele essa oportunidade desse corpo tão em situações tão difíceis para expressão, né? E ele estava ali aprisionado no próprio corpo. Então, o interessante desse capítulo é que no final a sua ali junto da sua mãe que tinha o problema cardíaco, né? Mas ela retorna ao mundo físico por causa dele, da necessidade dele. Então, ele tem um momento ali que, recordando junto de Silas as suas questões passadas, ele tem alguma situação ali que ele eleva seu psiquismo a uma petição, ou então é um sentimento, né, que surge ali na sua alma, e nesse momento foi que a espiritualidade aproveitou para que ele pudesse estar novamente encarnado, né? Então é a história, acho que se eu não É isso falei tudo, mesmo. mas pode Não, é completar. isso mesmo. Mas é uma É história muito comovente, né? Uma história muito isso. De comovente, muito de sofrimento, né, muito Thelma? Muito sofrimento. sofrimento, uma alma assim que só nos traz compaixão, né? Devido a todo o sofrimento ali físico, mental, espiritual, as circunstâncias de pobreza que ele vivia, né? Numa miséria muito grande, Ele e a junto, mãe, né? né? Então, Pois é. são situações que a gente sabe que a gente depara aí fora no nosso mundo físico, com situações semelhantes, e vem mostrar justamente a nós essas questões. Nós precisamos de ter compaixão por essas pessoas, né, que jazem aí em circunstâncias tão tristes, pelas ruas, pelos guetos, em situações deprimentes, né? E ali a gente vai entender que por trás daquele sofrimento todo tem um débito, tem algo ali muito terrível, né? Então é isso.
E agora E nós vamos continuar, né? Agora com outro tipo de débito, né? O André outro Luiz tipo vem de nos débito. colocando o débito estacionário, o débito interrompido, e ele vai, o outro foi a dívida agravada, né? E esse aqui foi interrompido. Ele estava num caminho, de repente a vida muda completamente, que não foi para o programado, e por conta das nossas ações mesmo. Então a Do gente nosso livre-arbítrio, né? é o nosso livre-arbítrio, a gente muda o rumo daquilo que a gente planejou antes de reencarnar. Então, é esse que Isso isso que mesmo. nós vamos ver aqui agora no capítulo 14. Então, é o resgate interrompido nesse texto, né? Não é nem débito, é o resgate. Eles estavam num processo de resgate, né? Esse casal que nós vamos ver aqui, e aí, por uma atitude do marido, esse resgate para e muda de rumo. Então, é isso que nós vamos ver. E a gente vai dividir em três Três programas, né, partes. Márcia? Isso, em três partes. Então, vamos começar aqui a nossa primeira parte. Vocês sabem que André Luiz e Hilário estão junto com Silas, né, que é o Uhum. assistente para nesse livro aqui, né, nessas incursões de André e Hilário. Então, o André fala para a gente que, acompanhando o assistente, passamos a cooperar na reharmonização de pequena família domiciliada em subúrbio de populosa capital. Não sabemos qual, mas né, uma populosa capital. E o Deu, que era o chefe, era o marido, o homem que mal atingira a madureza física, pouco além dos 35 anos de idade, encontrara em Marcela a esposa abnegada e mãe dos seus três filhinhos, Roberto, Sônia e Márcia. Entretanto, seduzido pelos encantos da jovem Mara, moça leviana e inconsequente, tudo fazia para que a esposa o abandonasse. Marcela, porém, educada na escola do dever, e esse dever aí com letra maiúscula, até fiquei vendo, e é com letra maiúscula mesmo, Uhum. recolhia-se no lar e tudo fazia para não deixar perceber a própria dor. Pelos gestos rudes e pela deplorável conduta em casa, não desconhecia a modificação do pai de seus filhos. E recebendo cartas insultuosas da rival que lhe disputava o companheiro, sabia chorar em silêncio, confiando-as ao fogo para que não caíssem sob o olhar do esposo. Então a gente vê que é uma mulher abnegada no sentido de que eu estou aqui e com certeza deve amar o marido e não e tem três filhos em nome até das crianças, ela de tudo faz para manter esse casamento que ele está desviando nesse processo, né, Thelma? Uhum. E são coisas que a gente vai acompanhar aí o caso e a gente vê, né, Márcia, que são casos aí do nosso cotidiano, né? Do nosso Situações que dia a dia. acontecem todos os dias aí que a gente sabe de notícias, ou às vezes familiares nossos ou conhecidos que enfrentam esse problema, né? E uma coisa deprimente aí que ele fala que a pessoa, né, que estava A tendo Mara, esse, né? vamos dizer assim, com o marido dela, né? Ainda enviava cartas, né? São aquelas cartas anônimas que a pessoa recebia, né? Isso tudo traz um sofrimento muito grande para essa mulher, né? Que era cumpridora dos deveres, da Uhum. responsabilidade do lar, né? E que provavelmente também gostava muito do marido, né? E não Com queria ver o seu certeza. lar desfeito, né? Pois é. Então vamos. Doía-nos cada noite vê-la em prece ao lado das criancinhas. Roberto, primogênito, com 9 anos de idade, acariciava-lhe a cabeça, adivinhando-lhe os soluços imobilizados na garganta. E as duas pequeninas, na inconsciência infantil, repetiam maquinalmente as orações ditadas pela nobre senhora, oferecendo-os a Jesus em favor do papai. Quer dizer, ela sempre orava, mas pedindo pelo pai, pelo marido, né? Em atormentada vigília, até noite alta, agoniava-se-lhe o espírito, observando Ildeu, estroina, quer dizer, desgovernado quando ele chegava em casa, chegava já alcoolizado, né? Alcoolizado.
chegando ao lar, tresandando, quer dizer, andando a Cambaleando. licores alcoólicos e exibindo os sinais de aventuras inconfessáveis. Se erguia a voz, lembrando alguma necessidade dos meninos, ele falava irritado. Vida infame, sempre você a recriminar-me e aborrecer-me, a perseguir-me com suas censuras e petitórios. Se quiser dinheiro, trabalhe. Se eu soubesse que o casamento seria isso, teria preferido estourar os miolos e assinar um contrato que me escraviza a existência inteira. Então ele estava totalmente fora de si, né, Thelma? Essa situação vivida com a outra, a Mara, né, estava assim fazendo com que ele desestruturasse o lar completamente, né? E tendo raiva, animosidades com a própria esposa, né? E é uma situação, como a gente falou, muito comum, porque se nós olharmos a nossa vida pelo prisma do mundo físico, nós vamos agir dessa forma, sempre, né? E nesse ponto, a doutrina espírita vem nos mostrando, né, aquele que se interessa, que é despertado, que busca os fundamentos, né, que a doutrina vem nos ensinando, essa questão da valorização da família, questão de que nós não estamos juntos de ninguém por acaso, né? Então ele vai dizer até mais à frente, porque todo casamento, toda união tem um porquê. A gente vai já raciocinando isso quando a gente lê sobre a programação, né? O planejamento da nossa vida. Então, é escolhido aquelas pessoas que têm a ver com a situação que a gente precisa de rever, né? Então, se a Não gente são, olhar com os olhos do mundo, né? e todos esses nossos encontros não são encontros à toa, ou que nós também, Não, com certeza temos uma questão. é um Aliás, porquê. Emmanuel e o próprio outros livros falam que nossos relacionamentos aqui na Terra, a maioria, não são todos, são relacionamentos de resgate, Prova, como é esse caso aqui, né? De de resgate, de provas, né? provas, né? Que nós temos que passar. E às vezes não Isso só de mesmo, casamento, de filhos, de tudo, né? Nesses relacionamentos são de resgate. isso mesmo. E aí André diz que ele fala gritando, intemperante, mostrava-nos a tela de suas recordações, em que Mara, a jovem sedutora, lhe surgia à mente como sendo a mulher ideal. Cotejava com as, quer dizer, ele comparava com a esmaecida Hum, figura da esposa que as dificuldades acabrunhavam, né? Sempre trabalhando, cuidando dos filhos, na pobreza ali, né? E governado pela imagem da outra, entregava-se a chocantes excitações, ansiando fugir do lar. Marcela, em pranto, suplicava-lhe tolerância e serenidade, acentuando que não desdenhava o serviço. Despendia o tempo de que dispunha na cooperação mal remunerada, em favor de lavanderia modesta. Contudo, os afazeres domésticos não lhe permitiam fazer mais, quer dizer, ela era uma lavadeira, mas tinha que cuidar de 3 crianças, não tinha também muito tempo para trabalhar, né? E aí ele continuava berrando, bradando, né? Hipócrita, berrava o marido que a cólera transtornava. E eu? Que pretende você de mim? Posso acaso fazer mais? Sou um homem dependurado em lojas e armazéns, devo a todos, por sua causa, simplesmente em razão do seu desperdício. Não sei até quando poderei aturá-la. Não será mais aconselhável regresse você à terra que teve a infelicidade de vê-la nascer? Seus pais estão vivos. Quer dizer, ele aqui claramente desejando a morte dela, né? Assim, é. totalmente com a cabeça totalmente perturbada, né, Thelma? Mas aí a gente vai assim pensar, né? Aquela questão 459 influencia os espíritos na nossa vida, né? Então, os espíritos dizem que sim. Por quê? Aqui no caso ele está sendo influenciado porque ele usa bebida alcoólica, ele anda em ambientes nocivos, ambiente onde é despertado ali
atrativos pelo sexo, pela aparência física da própria pessoa que ele está interessado, né? Isso tudo são aquelas ideias, né, que vêm suflando a mente outros espíritos que estão no mesmo propósito, no mesmo prazer, né? E começam ali a questão da influência, né, desses espíritos. Então, certamente, ele vivendo nesses ambientes, ele vai estar com essa perturbação constante, porque é um ambiente nocivo, né? Então, Mas a é uma gente. coisa. Diga. Não, termina. Não, eu estou falando assim. A gente tem essas influências porque as nossas tendências e as nossas questões Sim, dão sim, brecha a que esses exatamente. se venham ficar perto de nós. Sintonizamos com essas mentes. Exatamente, e nos influenciando, ai, continua mesmo, tem mais é que se libertar dessa mulher, né? E a outra, É. então nós mesmos atraímos, né? E a gente não é falado aqui, mas a gente sabe, por exemplo, essa própria jovem sedutora, ela também está mal influenciada, né? Porque hoje em dia a gente vê muito essas coisas nesses ambientes, né? Que estão mais contaminados pela bebida, pelo álcool, enfim, os bares, os locais onde a gente sabe que a Uhum, população espiritual ali é uma população mista, né? Então, a gente sabe que ali estão esses espíritos que estão afim mesmo. Então, ele está com a cabeça virada, como nós diríamos, né? é, Com um propósito totalmente diferente daqueles que o lar vai trazer para nós. Por exemplo, fazendo comparações da mulher com aquela outra que, naturalmente, não tem a responsabilidade de não, cuidar dos filhos, da casa. Então, a aparência física também entra nesse jogo como atrativo, né? Negativo exatamente. aí para ele, né? E hoje em dia isso, a mulher não tudo tem não é uma regra, mas a mulher hoje ela tem que ter muita inteligência, muito bom senso para não estar sendo vista como essas mulheres que se desvalorizam por si mesmo, né? Na conquista, nos atrativos, com a finalidade da sensualidade, né? De todas essas coisas que a gente sabe que só atrai mentes que estão nesse propósito, né? Exatamente. E aí André continua dizendo que a pobre criatura emudecia em lágrimas, que a Marcela, então, coitada. No entanto, porque a voz dele fosse estentórica, quer dizer, gritava ali, né, quase sempre o filho mais velho, o Roberto, acordava e vinha em socorro da mãezinha, né, enlaçando-a estremunhado, quer dizer, ele ia protegê-la, né, com medo que o pai fizesse alguma Uhum. coisa ali com a mãe. E o Deu avançava sobre o pequeno, né? E batia nele, ó, a supapos, clamando com insofreável revolta: saia daqui, saia daqui. E qual se o pequenininho, né, o pequeno, não fora filho dele, mas o adversário, confesso, acrescentava, fechando os punhos, né? Tenho gana de matá-lo, de matá-lo. Todas as noites, esta mesma pantomima, quer dizer, sempre acontece a mesma coisa. Chamava ele de bandido, palhaço, e o menino, agarrado ao colo materno, sofria as pancadas até voltar de novo ao leito em pranto convulsivo. Entretanto, se as filhinhas choramingassem, eis que o genitor se desfazia em ternura, ainda mesmo quando plenamente embriagado, proferindo bondoso: minhas pobres filhas, que será de vocês no futuro? É por vocês que ainda me encontro aqui, tolerando a cruz desta casa. Quer dizer, aqui a gente vê, né, Thelma, os nossos afetos e desafetos dentro da nossa própria família, Reunidos na família, é. dentro daquilo que provavelmente a gente vai ver com a história aqui. Tivemos questões do passado e que fazem com que a gente tenha predileções, às vezes, com os nossos filhos, né? É. Aí gostamos, às vezes, de uns, e às vezes a gente vê isso também entre irmãos que se odeiam ou se amam muito, né?
É na família, né, que é reunido justamente esses espíritos ali para Aham. ser trabalhado isso, né. Então a gente como é que a gente vai explicar esse sentimento de um pai odiar um filho, né, em detrimento de outro, ou amar, como ele fala aqui, amar, ama as filhas e detesta o menino, o que, que terá por trás? A gente só pode compreender uma situação dessa se nós formos rever algo que está no nosso passado, né? Como espírito imortal que somos. De outra E não maneira, a tem, gente não pode não tem como entender, né? explicar. Por Como que vai que a explicar? gente, né? Se a gente está aqui achando que aquele filhinho nasceu ali, que vai. Por que que eu amo mais a um do que ao É, outro, né? é, Então é muito complicado isso. muito. E a gente vê isso, né? Que a gente também sabe que a gente falou dos casamentos, mas a gente sabe que as nossas famílias são montadas na necessidade de aprendermos a amar aqueles que no passado nós fizemos mal ou que nos fizeram mal, né? É, e são reunidos na mesma família, Na né? mesma família, Se a para gente não desenvolver o perdoa, amor. se a gente não perdoa, se a gente deixa situações para ser resolvidas, elas vão ser resolvidas ali, naquele mesmo cenário, né? Com outros papéis, certamente, mas no mesmo cenário. E aí, André diz que, não raro, ele próprio, o Ildeu, ia colocá-las de novo no berço. Eram pequenas, as meninas. Silas e nós entrávamos em ação, a benefício de Marcela e dos filhinhos. Do atormentado lar, ameaçado de completa destruição, demandávamos outros setores de serviço, sem que o assistente encontrasse oportunidade de administrar-nos esclarecimentos mais amplos. Todavia, quase que diariamente à noite, ali aplicávamos alguns minutos em tarefas que nos falavam aos refolhos do coração. Contudo, apesar do nosso esforço, o chefe da família mostrava-se cada dia mais indiferente e distante. Enfadado e irritadiço, não concedia à esposa nem mesmo a gentileza de uma leve saudação. Fascinado pela outra, passara a odiá-la. Pretendia desobrigar-se do compromisso assumido e trilhar nova senda. Quer dizer, a situação estava se tornando insustentável, né, Thelma? E ele nem sequer cumprimentava mais a esposa de tanta raiva, Uhum. tanto ódio, né, E que ele você estava vê ali. essa questão aqui do Silas e nós entrávamos em ação a benefício de Marcela e dos filhos. Por que que Marcela conquista essa ajuda espiritual, né? Por quê? Porque a gente vê, primeiro ela é dedicada ao dever, quer dizer, ela é dedicada àquela tarefa que ela recebeu como missão ali do lar, dos filhos, né? Agir com responsabilidade. E segundo, a questão da oração. Ela ensinava os filhos a orar, ela era uma mulher, Uhum. mesmo a gente não sabe a religião dela, né? Mas ela tinha esse hábito da oração, a questão moral, né? Então a gente atrai para o nosso ambiente boas companhias, sempre. Se nós agimos retamente, nós atraímos companhias, né, boas, espíritos que nos ajudam. Isso é todos, independente da religião que nós temos, de sermos espíritas ou não, nós vamos ter ajuda. E ela tinha essa ajuda, né? Favorecendo aos filhos também. É isso mesmo. Bom, e aí André fala para a gente que, no entanto, como entender, como atender ao problema do amor às pequeninas, né? Como é que ele faz essa diferença? E aí, sinceramente, pensava de si para consigo. Não amava Roberto, o filho cujo olhar o acusava sem palavras, lançando-lhe-se em rosto o censurável procedimento. Mas adorava. Quer dizer, isso aqui a gente vê o Ildeu pensando, são os pensamentos dele, tanto que está Uhum. entre água. Vou ler de novo. Ó. Sinceramente, ele pensava dele com ele mesmo. Não amava Roberto, o filho cujo olhar o acusava sem palavras, lançando-lhe-se em rosto o censurável procedimento. Mas adorava Sônia e Márcia, com desvelada ternura. Como ausentar-se dela num desquite provável? De certo, a companheira teria assegurado perante a lei os direitos de mãe,
senhora de nobre conduta, Marcela contaria com o favor da justiça. E aí ele ficava pensando, pensando. E André diz que ainda assim não renunciava ao carinho de Mara, cuja dominação lhe empolgava o sentimento enfermiço. Fosse onde fosse, registrava-lhe a influência sutil, a desfibrar-lhe o caráter e a dobrar-lhe a cerviz de homem, que até encontrá-la for honrado e feliz. Por vezes tentava subtrair-lhe ao jugo, mas em vão. Quer dizer, ele tinha um casamento feliz, até ele a chamara e deixar vir à tona tudo isso que está dentro dele, a forma como ele é, Uhum, né? E uhum, que de repente uhum. fosse um grande desafio dele nessa encarnação, não se deixar levar por esses instintos, por essas questões que ele já trazia do pretérito, né? Então ele aqui Nós fica preocupado. trazemos. Ele não consegue também entender por que ele não ama o Roberto também, né? Uhum. Por que ele ama as meninas e tem medo de deixar o casamento por conta das meninas, né? Isso é uma situação bem comum que a gente acompanha aí na nossa vida, essa questão de às vezes a gente não está satisfeito com a família, não está satisfeito com aquele relacionamento, e a gente pensa mesmo em sair dele, buscar outro, né? Como se a gente pudesse mudar as nossas questões, né? Então, vamos, no caso aqui, a gente vai ver isso mais à frente também. Mas a gente muda de relacionamento, os problemas continuam os mesmos, porque as dificuldades estão dentro de nós. No caso aqui, ele não está satisfeito com o casamento dele, porque ele sente que não gosta do filho, mas gosta das meninas. Ele pensa em separar, ele acha que vai perder o direito das crianças, porque a mãe é uma pessoa reta, uma pessoa de boa índole, né? Então, certamente ela vai ter a guarda das crianças. E por isso ele se preocupa, mas ele mesmo assim ele não se abstém, ele não abnega do relacionamento fora do casamento, né? Ele É, por continua, mais, é, por mais é, amor às filhas que ele tenha, ele ele não abdica, né? É é isso aí. isso. Bom, e a Marcela apresentava o semblante da disciplina que lhe competia observar e da obrigação que lhe cabia cumprir, quando Mara, de olhos em fogo, lhe acenava a liberdade e ao prazer. Quer dizer, a Marcela era disciplina, né, e ficava ali, representava a obrigação que ele tinha que cumprir. A outra não. A outra, de olhos em fogo, lhe acenava a liberdade ao prazer. Foi assim que lhe nasceu no cérebro doentio uma ideia sinistra: assassinar a esposa, escondendo o próprio crime para que a morte dela aos olhos do mundo passasse como sendo um autêntico suicídio. Para isso, ele vai mudar a forma de agir dentro de casa. Ele agora vai procurar abolir o regime de incompreensão sistemática, daria tréguas à irritação que o senhoreava e fingiria Uhum. ternura para ganhar confiança. E depois de alguns dias, quando Marcela dormisse despreocupada, desfechar-lhe-ia uma bala no coração, despistando a própria polícia. Olha que loucura, né, Théo? Sem É uma coragem de assumir a separação, que é o que ele queria, para não perder a convivência com as filhas, a solução é matar a esposa para poder tomar conta das filhas, né? Agora vê, a gente quando pensa nessas ações, né? O que que a gente está atraindo para junto de nós? Que Já vão nos começa, ajudar nos planejamentos, né? não Em é? tudo, né? Nos Nós, detalhes até. nós estamos aí sintonizando com outros companheiros que estão, que às vezes não tem nada, às vezes não tem nada a ver com o problema, mas eles estão sendo convidados a participar. E como também traz na sua consciência a questão da irresponsabilidade, não estão, né, na sua, no seu bom senso, vamos dizer assim, eles vão sintonizando e vão engrossando essa torcida, né? É muito complicado. Bom, e aí acompanhamos-lhes, André diz, né, a evolução do translocado plano, porquanto é sempre fácil penetrar o domínio das formas pensamento,
vagarosamente construídas pelas criaturas que as edificam, apaixonadas e persistentes em torno dos próprios passos. Quer dizer, André está dizendo aqui que ele consegue ver todas as formas, porque a gente já viu sobre isso, né? E, tanto Missionários da Luz, outros, as nossas formas de pensamento, como a gente cria, e elas ganham vida mesmo, né? Então, André aqui está acompanhando essas formas de pensamento dele. Então, na aparente calmaria que sustentava, Ildeu, embora sorrisse, exteriorizava ao nosso olhar o inconfessável projeto, armando mentalmente o quadro criminoso, detalhe por detalhe. Para defender Marcela, porém, cuja existência era amparada pela mansão que representávamos, o assistente reforçou na casa o serviço de vigilância. 2 companheiros nossos, zelosos e abnegados, alternativamente ali passaram a velar dia e noite, de modo a entravar o pavoroso delito. Achávamos-nos certa feita em atividade assistencial ao pé de alguns doentes, quando o irmão em serviço veio até nós, comunicando inquieto a precipitação dos acontecimentos. Quer dizer, olha, interessante, né? Marcela é amparada pela mansão, né? A Mansão Uhum. Paz. Então, todo esse planejamento dessa reencarnação teve lá, e provavelmente o Ildeu participou também. E, por Uhum. ser amparada, ela estava ali sendo acompanhada da sua encarnação e nunca estaria sozinha, né? Então, eles estavam ali sempre zelosos, abnegados, tinha gente ali para velar por ela dia e noite, né, Thelma? E todos nós temos esse acompanhamento, né? Emmanuel fala sobre isso, acho que o livro Pão Nosso, né? Ele fala lá naquela testemunhas. Todos nós Isso. temos esses companheiros que nos acompanham, porque quando nós viemos para a nossa vida física, vamos reencarnar, nós partimos de um local no mundo espiritual, né? Então, todos nós temos esses benfeitores que nos assistem, toda a família tem o seu anjo guardião, tem os amigos espirituais, ninguém está ao léu. Então, Não, depende de nós, como é que nós vamos manter essa conexão? Como a Marcela faz, né? Pela oração, pelo devotamento, pela responsabilidade com a nossa. Mesmo que nós não sejamos conhecedores, não fala aqui até agora, ninguém falou que ela é espírita, né? não, nem sabemos que religião ela Nem tem, não sabemos, sabemos nada disso. E a mas gente sabe, é, ela ela traz traz na sua alma essa responsabilidade. Isso é questão de caráter, né? De conquista, de valores. e de talvez mesmo inconscientemente clareza no compromisso assumido nesse matrimônio, Isso, isso, né? isso, Clareza nesse compromisso que eu vou levar até o final. E a isso. questão do anjo guardião, você tocou num ponto certo, porque no capítulo 28, quando Kardec fala da coletânea de prece, ele fala claramente que todos nós temos um anjo guardião que é um espírito superior, não diz que é espírito puro, não, diz que é um espírito superior Superior a nós, né? a Superior. nós e que nos acompanha, né? Que nos acompanha. Sempre, lógico que tem vários outros que estão ali também atendendo a esse espírito, mas a gente tem outros, assim como a gente está vendo Silas, aqueles companheiros que ele está pedindo que tomem conta dela. Então, a gente tem sempre alguém velando por nós. E a gente tem que confiar nisso, porque ninguém está sozinho no mundo, por menos família numerosa que tenha, não importa. Nós temos esses companheiros. Também tem um livro que o Manuel Filomeno de Miranda fala sobre a reencarnação, né, que os amigos espirituais avaliam, né, a nossa possibilidade de estarmos aqui e justamente com outros companheiros, e de lá do mundo espiritual eles acompanham essa nossa vida, essa nossa existência. Então a gente tem que confiar nisso. E Marcela tinha esses benfeitores, inclusive 2 abnegados, né, que estavam ali dia e noite, cuidando do seu lar, porque era um ambiente nocivo, um ambiente agitado, né? Onde em qualquer momento podia acontecer sim alguma coisa, né?
como muitos lares que a gente tem aqui no nosso mundo físico, a gente vê lares que têm essas perturbações, e nem por isso a gente vai pensar que esses lares não tem alguém ali velando por esses companheiros. Tem sim, porque se não tivesse, seria muito pior, né? Pior, né? Com certeza. Tentando Uhum. influenciá-los, não vai por esse caminho, vocês vão se Isso, prejudicar a você, aos outros e mais a vocês mesmos. com certeza. Então, de alma aturdida pela influência de homicidas desencarnados, né, que lhe haviam percebido os pensamentos expressos, Uhum. intentaria Ildeu aniquilar a companheira naquela mesma noite. Silas não vacilou. Demandamos de imediato a casa singela em que se reunia a equipe doméstica atormentada. Dispondo de extensa autoridade de que se achava investido, o nosso orientador inicialmente baniu os alcoólatras e delinquentes desencarnados que ali se recolhiam, empregando o concurso de entidades amigas em rotina de trabalho nas vizinhanças. E apesar da providência, o plano infernal na cabeça do nosso pobre amigo evidenciava-se integralmente maduro, e a madrugada ia alta, quer dizer, olha o que Olha, Silas faz, né? Primeira coisa, pegou todos aqueles desencarnados que estavam ali influenciando o Ildeu e retirou todos eles ali, com a você vê, ajuda de outros espíritos que ele pede, que estavam ali trabalhando nas vizinhanças. Ele estavam ali, convoca, né? eles se instalam no ambiente, né? Porque o ambiente está constantemente com aquela contaminação fluídica, eles se refazem naquela contaminação, o cheiro de álcool, né? A questão dele todos os dias chegar em casa daquela forma. Então, as companhias espirituais dele eram terríveis, né? Alcoólatras, delinquentes, né? Que influenciavam essas atitudes a ele, né? É. Mas é interessante, né? Porque o Silas pede ajuda também, né? Você vê, né? Que ele pega ajuda É, de entidades amigas que estavam trabalhando na vizinhança. Ó, estou precisando de ajuda aqui, né? Então, mesmo os espíritos que estão ali em trabalho também contam com ajuda, assim como nós de aqui. Quando outros, a gente precisa, a gente chama outros. Olha, eu não estou dando chama conta outros. sozinho, vem me ajudar, né? Até porque parece que ele está dando assistência em outro local também, né? Então ele Também. deixa bem de sobreaviso ali para qualquer coisa eles se comunicarem, né? É. Bom, e aí com o coração precípite, né, quer dizer, agoniado ali, relanceando o olhar medroso pelas paredes nuas do gabinete em que examinava o tambor de um revólver, qual se nos adivinhasse a presença, o chefe da família revelava-se disposto à consumação do ato execrável. Revestindo-lhe todo o cérebro, surgia a cena do assassínio, calculadamente prevista, movimentando-se em surpreendente sucessão de imagens. Oh, se as criaturas encarnadas tivessem consciência de como se lhe exteriorizam as Olha, ideias, certamente saberiam guardar-se contra o império do crime. O irrefletido pai pensava demandar o aposento dos filhos para trancá-los à chave, de maneira a evitar-lhes o testemunho, principalmente do filho, né? Quando Silas, de improviso, avançou para o leito das meninas e, utilizando os recursos magnéticos de que dispunha, chamou a pequena Márcia em corpo espiritual, à rápida contemplação dos pensamentos paternos. Então, olha o que ele faz. Elas já estão dormindo, e ele desperta, vamos dizer que ela estava ali, né? A gente não sabe como é que era a situação desse espíritozinho ainda. Espírito porque ainda é criança aqui, né? Mas no plano espiritual, não, né? Então ele chama para que ela possa, em corpo espiritual, olhar os pensamentos do pai. Desdobrada ali, olhar os pensamentos do pai. é interessante esse apelo que ele faz aqui, né? Ah, se as criaturas encarnadas tivessem consciência de como se lhes exteriorizam as ideias, certamente saberiam guardar-se contra o império do crime. Todos os crimes, todas as coisas que trazem esse mal, que nos convidam ao mal, elas surgem com a influência.
de outras Exatamente. mentes, né? A gente sintoniza, isso não acontece de uma hora para outra, não. A gente começa a trazer essas ideias na mente, elas vão contatando com outras mentes, no caso aqui, as formas, pensamentos. Só da gente Exatamente. pensar, a gente tem que, né? Se a gente não desperta para identificar, olha, que pensamento é esse que eu estou tendo aqui? Que ideia é essa? Então a gente vai navegando aí, contatando e assimilando outras mentes, né? Engrossando aí a fileira dos que querem ver o mal, né? É. É isso. Mas chegamos aqui às cenas dos próximos capítulos. Vamos ver o que, que vai acontecer, se ele vai É isso conseguir o aí. intento dele de O que matar será a que ele Marcela, vai fazer, né? né? O que será que ele vai fazer e o que será que Silas vai fazer, Como? É, levando a Márcia ao plano espiritual para poder fazer com que ela acompanhe os pensamentos do pai. isso. Então, na semana que vem a gente continua, né? Pedindo a Jesus que Se nos Deus quiser. abençoe. Pedindo a vocês que deixem aí o que eu gostei, para que ajudem os nossos canais que transmitem esse programa e que nós possamos nos ver na semana que vem. Isso aí. Se Deus quiser, estaremos juntos na semana que vem para sabermos mais um pouquinho desse capítulo e ainda vai ter uma outra parte, né? É isso. Capítulo Até lá, grande, Thelma. cheio de ensinamentos. Até lá, Até amigos. Até lá, Márcia, se Deus quiser. Fiquem com Deus.